Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre os transtornos da personalidade, para depois a gente ver os transtornos de maneira separada. A primeira questão que a gente tem que diferenciar é um traço de personalidade de um transtorno da personalidade. O traço é uma tendência de sentir, perceber, comportar-se e pensar de formas relativamente consistentes ao longo do tempo e nas situações em que o traço pode se manifestar. Os traços podem mudar ao longo da vida por maturação ou experiências de vida. Então, a gente tem que entender que a nossa personalidade ela vai se compondo ao longo da nossa vida a partir do nosso temperamento associado às experiências de vida que nós vamos desenvolvendo com a nossa família, com os nossos vizinhos, com colegas de escola, professores, a família estendida. E aí, a partir dessas interações, eu vou consolidando alguns traços que vão se manifestar mais frequentemente em detrimento de toda a possibilidade de traços de personalidade que nós temos. Por outro lado, o transtorno da personalidade é um padrão persistente de vivência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Tem o seu início na adolescência ou começo da idade adulta. É estável ao longo do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo. Então, o transtorno da personalidade, ele vai se caracterizar pela rigidez, pela inflexibilidade. Digamos que entre a escolha de alguns traços, eu coloco escolha entre aspas porque não é uma escolha deliberada, né? Mas é como se, independente do contexto ou da situação, eu acabasse trazendo alguns traços padrão que vão se manifestar de maneira mais inflexível em uma possibilidade de situações. E aí essa inflexibilidade, essa rigidez acaba gerando sofrimento ou prejuízo, seja para o indivíduo, seja para as pessoas que convivem com ele. Então essa é uma característica importante dos transtornos de personalidade. Como ele vai se compondo ao longo da vida, como a partir dessas interações, dessas experiências, não é uma mudança marcante, como por exemplo, um transtorno depressivo, onde eu vou ver uma diferença entre antes do estado depressivo e depois. O transtorno da personalidade, ele vai se configurando na pessoa que eu sou, na pessoa que eu me tornei. Então, muitas vezes é difícil diferenciar que isso se trata de um transtorno e que requer ajuda. Então, muitas vezes, a pessoa procura ajuda não porque ela entenda que ela precisa mudar ou que ela está tendo algum tipo de prejuízo a partir da maneira como ela é, mas porque aquele contexto sofre decorrente das características da personalidade dessa pessoa. Então a gente vai ver a partir de que ponto, de que limiar eu posso entender que a minha personalidade ela sai de traços que são normais, digamos assim, e que vão para uma característica mais patológica. Para isso, para essa diferenciação, o DSM ele propõe critérios para diagnosticar um transtorno de personalidade. No entanto, aqui eu preciso fazer uma recomendação, né, uma diferenciação. O DSM-4, ele estava muito mais enfocado numa divisão categórica. O DSM-5, ele já traz uma proposta mais dimensional. Mas, em relação aos transtornos da personalidade, o DSM-5 ele acaba mantendo a proposta anterior e
e sugerindo uma proposta alternativa. O que nos dá um pouquinho de trabalho, porque eu acabo tendo que repetir o que já vinha no DSM-4, que se mantém no DSM-5, e trabalhar com essa nova proposta. Então, vocês vão ver que, de certa forma, eu vou me repetir um pouco, mas para que vocês entendam a proposta anterior que ainda está vigente e a nova proposta que requer novos estudos, mas que a gente já precisa começar a acompanhar. Particularmente, eu gostei bastante dessa nova proposta. Ela está muito mais alinhada com o modelo de personalidade que é amplamente aceito, que são os 5 grandes fatores, os 5 grandes traços de personalidade, e ela traz uma especificidade um pouco maior dentro dessa perspectiva dimensional, que eu acredito que esclarece muito bem a questão da personalidade e também de outros transtornos. Por exemplo, eu tenho traços de personalidade que compõem a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me tornei, e eu tenho um contínuo que vai até algo que é mais inflexível. Em algum ponto dessa linha, isso começa a gerar sofrimento ou prejuízo. E aí, isso está mais de acordo com essa nova proposta. Mas então a gente começa vendo a proposta anterior que se mantém ainda no DSM-5. Portanto, para a gente entender, antes de eu saber qual é o transtorno da personalidade que a pessoa tem, eu tenho que entender se essa personalidade é patológica. E é isso que nós vamos ver agora. Então, ele diz: um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Este padrão manifesta-se em 2 ou mais das seguintes áreas. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é do padrão cultural onde esse indivíduo está inserido. Algumas culturas vão enfatizar muito a questão do desempenho, da conscienciosidade, do fazer bem feito. Outras culturas vão enfatizar um pouco mais a questão da abertura à experiência, da flexibilidade nas interações sociais. Então, para eu dizer é um transtorno de personalidade ou não é um transtorno de personalidade, eu preciso entender a cultura daquele indivíduo. Critério 1. Cognição, isto é, modo de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e eventos. Uma coisa que eu acho bacana quando a gente conhece os transtornos de personalidade e as cognições mais frequentes de cada transtorno é que a gente consegue quase que prever de que maneira essa pessoa vai interpretar um dado evento, porque ela tende a ter um viés interpretativo, um viés atencional na seleção dos estímulos do ambiente. Então, ela tende a interpretar determinadas situações mais ou menos de uma maneira parecida. Por exemplo, se eu pegar o transtorno da personalidade dependente, a pessoa ela tende a ver a si mesma como incapaz, como incompetente, como alguém que precisa de ajuda. E ela tende a perceber os outros como fontes de apoio. E, em geral, nas situações que se estabelecem na vida dela, essa é uma tendência interpretativa. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno da personalidade paranoide, a pessoa com esse transtorno, ela tende a ver a si mesma como vítima, como injustiçada, como perseguida, e os outros como malfeitores, como críticos, como pessoas que podem fazer mal a ela e que, para tanto, ela precisa se proteger. Então, perceba que quando a gente vai estudando os perfis dos transtornos de personalidade, a gente tende a ver uma maneira de enxergar o mundo, a si mesmo e aos outros de uma maneira mais constante. Então, a gente vê esse padrão cognitivo que se estabelece. Critério 2.
afetividade, isto é, variação, intensidade, labilidade e adequação da resposta emocional. Ou seja, fora de um transtorno da personalidade, nós temos uma amplitude emocional, ou seja, nós vamos experimentar alegria, tristeza, medo, raiva, preocupação, ansiedade, amor, saudade, ou seja, a gente tem uma amplitude da experiência emocional que vai se desencadear dependendo do nosso contexto, da nossa questão fisiológica, dos eventos que nos acontecem. Quando a gente pensa num transtorno de personalidade, essa amplitude se fecha e a pessoa ela tende a experimentar mais frequentemente uma pequena faixa de experiências emocionais. Então, por exemplo, se eu pensar na personalidade paranoide, eu vou ter a desconfiança, a raiva, a irritabilidade mais frequente, mais presente. Se eu pensar no transtorno da personalidade borderline, eu vou ter uma instabilidade emocional, uma alternância entre extremos afetivos. Eu posso variar muito rapidamente de amor, de compaixão, para irritabilidade, raiva, desprezo. Então, a gente vai ter mais frequentemente nos transtornos da personalidade, ao invés de uma amplitude emocional, uma restrição afetiva. Critério 3, funcionamento interpessoal. Nos transtornos da personalidade, a gente vai ter um prejuízo importante nas relações que são estabelecidas com as pessoas, entrando numa faixa de dependência ou distanciamento. O Beck, que é um grande autor das terapias cognitivas, ele propõe uma forma de ver os transtornos da personalidade, cada um deles, na maneira como eu posso me mover em relação a outra pessoa. Então, alguns transtornos, por exemplo, personalidade esquizoide, evitativa, se movendo para longe das pessoas, trazendo um perfil de evitação, de distanciamento. Por exemplo, na personalidade dependente, me movendo em direção às pessoas. Na personalidade narcisista, antissocial, me movendo acima de. Então, esse funcionamento interpessoal, ele também fica bastante característico nos transtornos de personalidade, na maneira como a pessoa vai interagir com as demais pessoas. E, por fim, controle dos impulsos, em que a pessoa pode apresentar um controle de impulso bastante característico, como a gente vê no transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo, ou um controle de impulsos mais prejudicado, por exemplo, no transtorno da personalidade antissocial, no transtorno da personalidade histriônica, no transtorno da personalidade borderline. Então, esse controle do impulso ele pode estar muito bem estabelecido ou enfraquecido, dependendo do transtorno que a pessoa apresenta. Critério B, dentro dessa perspectiva categorial que o DSM-4 trazia e que o DSM-5 mantém, o padrão persistente é inflexível. Então, a gente vê essa rigidez, essa ideia de que, independente do contexto e da demanda, eu tendo a usar os mesmos traços, as mesmas estratégias. E abrange uma ampla faixa de situações pessoais e sociais. Por exemplo, se a gente pensar no transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, a pessoa ela vai exibir uma alta conscienciosidade, responsabilidade, ela vai fazer muito bem feito, ela traz uma ideia de perfeccionismo, de que o fazer é mais importante do que o lazer.
e ela vai exibir isso no trabalho. Então, ela vai cumprir o horário dela de trabalho, ela vai fazer o trabalho dela da melhor maneira, talvez ela precise levar trabalho para casa, trabalhar para além do expediente para conseguir atender aquele padrão de exigência rígido que ela tem sobre si mesma. Ela também traz um alto nível de exigência em relação ao comportamento das outras pessoas, então ela vai ser crítica, ela vai cobrar e ela vai exigir. Ok, então ela vai agir assim no contexto de trabalho, mas ela também vai agir assim no contexto interpessoal. Então, em casa, ela também vai ser organizada, ela também vai ser exigente, ela também vai se incomodar com as pessoas não aproveitarem o tempo, com as pessoas tendo um tempo de lazer ou um tempo de ócio. Ela tende a organizar a própria rotina, organizar a rotina da família, isso mesmo em período de férias. Então veja aqui, no trabalho, na família, de férias, nos momentos de lazer ou em situações sociais, ela vai tender a exibir o mesmo padrão e o mesmo perfil. E isso vai refletir a inflexibilidade. Critério C, o padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O que a gente vai pensar aqui? Como eu já falei, nos transtornos da personalidade, há uma tendência a pessoa não entender que ela tem um prejuízo ou ela entender que ela é assim. Então, muitas vezes, é o ambiente, é o contexto que vai levar essa pessoa a procurar ajuda. Ou um transtorno que a gente chamava no DSM-4 de transtornos do eixo 1. Um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, uma disfunção sexual. E aí na base eu tenho o transtorno da personalidade. Mas a pessoa geralmente não reconhece o transtorno da personalidade como um problema, porque é assim que ela foi se constituindo ao longo da vida dela. Critério D. O padrão é estável e de longa duração, e o seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou início da idade adulta. Por que esse critério existe? Porque a gente entende que na infância, na adolescência, esse perfil de personalidade, ele está em formação. Então, ele poderia se flexibilizar ou ser modificado conforme as experiências que vão se sucedendo na vida da pessoa. A gente vai ver depois algumas exceções em que isso pode acontecer, mas em tese, esse diagnóstico ele vai começar a se estabilizar de fato no final da adolescência, início da idade adulta. É claro que quando a gente vê crianças, muitas vezes a gente já vê um perfil de funcionamento que, se uma intervenção não acontecer, ele vai se cristalizar. Por exemplo, uma criança mimada que recebe muita atenção do ambiente onde ela se encontra, que tudo que ela faz é considerado fofo, bonitinho, e ela gosta dessa atenção que ela recebe por aquilo que ela faz, independente daquilo que ela faça, talvez isso possa se configurar num transtorno da personalidade histriônica. Então, identificando esse perfil de funcionamento, a gente poderia fazer uma intervenção na infância para que traços patológicos ou inflexíveis ou rígidos não se consolidem. Mas eu não poderia fazer um diagnóstico da personalidade histriônica. Então, essa é a diferença. Critério E. O padrão persistente não é mais bem explicado como uma manifestação ou consequência de outro transtorno mental. Então, eu vou ter que fazer esse diagnóstico diferencial e a questão do uso de substâncias ou outra condição médica. Bom, então, são os critérios diagnósticos
para transtorno da personalidade dentro de um modelo categórico, ok? Agora a gente entra nessa parte adicional que o DSM-5 coloca, trabalhando dentro de um modelo de traço de personalidade. Como eu falei, particularmente, esse modelo me agrada, eu acho que ele é mais abrangente e ele traz a possibilidade de esmiuçar melhor, de especificar melhor as características daquele indivíduo, mas ele está sujeito a estudos adicionais. Então, vocês vão ver que essa parte está lá no final do DSM e não dentro dos critérios estabelecidos para os transtornos de personalidade vigentes. Ele requer mais estudos. Então, ele vai dizer que o sistema de traços de personalidade da seção 3 inclui 5 domínios amplos de variação dos traços de personalidade. Como eu falei, vai se basear dentro do modelo dos 5 grandes fatores, o Big Five, né, de traços de personalidade. Então, ele vai considerar, por exemplo, a afetividade negativa versus a estabilidade emocional. Dentro deste traço de personalidade, ele vai trazer facetas da personalidade, elementos que se constituiriam dentro desta categoria. O que seria esse domínio? Seria a ideia de que a pessoa ela tende a exibir mais afetividade negativa ou ela tende a ter uma estabilidade emocional. As emoções dela variariam entre si, então eu apresentaria uma amplitude de emoções dentro de uma faixa de variação que seria normal. A afetividade negativa seria essa tendência a experimentar mais frequentemente estados emocionais desagradáveis. Distanciamento versus extroversão, ou seja, dentro desse domínio que vai trazer facetas, a pessoa ela tende a se manter mais distante das relações sociais, mais na dela, mais introspectiva, ou ela tende a se mover em direção às pessoas. Então, a gente vê agora nessa situação de pandemia, de isolamento social, a característica desse traço. Tem pessoas, a gente vê nas postagens, nas redes sociais, do tipo: agora eu tô me conhecendo, a minha vida não mudou muito nesse tempo de isolamento social. Então a gente vê que essa pessoa teria a dimensão de distanciamento mais forte nela. A pessoa que tem a dimensão de extroversão, que ela é mais voltada para a interação social, essa está sofrendo bastante na fase de isolamento social, porque nessa restrição de estar com pessoas, a pessoa que tem essa extroversão, ela vai sentir muito mais essa fase de isolamento. Antagonismo versus afabilidade, ou seja, como que a pessoa lida com essas interações, como que ela se posiciona. Desinibição versus meticulosidade, ou seja, como ocorre o controle de impulsos, como que ela se organiza dentro da rotina dela. Ela é mais intempestiva, ela é mais deixa a vida me levar, vida leva eu, ela é mais do tipo, eu preciso prever e controlar, eu preciso organizar a minha rotina. E psicoticismo versus lucidez, ou seja, ela tem um bom contato com a realidade, ela tem experiências sensoriais, perceptivas mais incomuns. Como que seria essa relação, essa vinculação dela com o aqui e agora e com essas experiências mais sensitivas, mais relacionadas ou diferentes do que outras pessoas estariam habituadas. Então essas seriam as dimensões, os grandes traços de personalidade, e
eu teria ainda 25 facetas de traços de personalidade específicas. Então, dentro de cada dimensão, eu teria as facetas que comporiam aquela dimensão. Aqui a gente vai ver os critérios diagnósticos para o transtorno da personalidade dentro de um modelo alternativo do DSM-5. Então, as características essenciais de um transtorno da personalidade envolvem no critério A, prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade em relação a si, em relação a questões interpessoais. Então, a gente vai ter uma tabela que nós vamos ver daqui a pouco, que vai falar de pouco ou nenhum prejuízo, de um prejuízo moderado, grave, de um prejuízo mais importante. Então, essa tabela vai nos ajudar a configurar o critério A. E aí a minha sugestão, eu não vou ler todos os itens da tabela aqui, mas a minha sugestão é que você leia cada item dessa tabela. Pode pausar o vídeo para quem não tem o DSM em casa e acompanhando item a item. Eu gosto sempre de fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Será que o meu prejuízo na personalidade, na minha personalidade, é leve, é praticamente inexistente? Opa, um prejuízo moderado ou grave indica a presença de um transtorno de personalidade. E aí, tá? Então, olhe item a item da tabela, eu vou discutir alguns elementos para vocês entenderem como acessar essa tabela, como que você pode entender essa tabela, mas eu não vou ler item por item porque é uma tabela bastante extensa. Critério B, um ou mais traços de personalidade patológicos. Aí a gente também tem a tabela dos domínios, das dimensões, dos traços de personalidade, com as facetas da personalidade. Dentro desse modelo alternativo do DSM-5, para cada transtorno da personalidade, ele vai falar quais são os traços e as facetas mais característicos prejudicados naquela pessoa. Uma coisa que eu achei bem interessante é que eu posso ter um perfil, um transtorno de personalidade mais bem configurado e eu posso ter traços que vão compor esse transtorno da personalidade. O que isso vai implicar? Vai diminuir a ocorrência de comorbidades. Por exemplo, eu poderia ter um indivíduo com diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial e transtorno da personalidade narcisista. Então, eu teria uma comorbidade, eu teria um indivíduo com os dois transtornos. Agora, claro, se a comorbidade se mantém, eu vou fazer o diagnóstico da mesma maneira. Mas agora, eu posso trazer traços de personalidade que vão compor de uma maneira mais específica o transtorno apresentado por aquela pessoa. Então, eu venho nessa questão mais dimensional e menos numa perspectiva categórica, de caixinhas, onde cada critério vai corresponder a um transtorno específico. Bom, critério C, os prejuízos no funcionamento da personalidade e a expressão dos traços de personalidade do indivíduo são relativamente inflexíveis e difusos dentro de uma ampla faixa de situações pessoais e sociais. Isso a gente já discutiu antes. Aquela ideia de que, independente do contexto, eu tô no barzinho, eu tô no trabalho, eu tô na praia, eu vou exibir esses traços de personalidade patológicos. Critério D, os prejuízos no funcionamento da personalidade e a expressão dos traços de personalidade do indivíduo são relativamente estáveis ao longo do tempo, podendo o seu início remontar no mínimo à adolescência ou ao começo da idade adulta. Então também já falamos sobre isso, que é a ideia de que a personalidade ela vai se constituindo ao longo da vida e tende a se consolidar no final da adolescência e início da idade adulta.
O padrão nos transtornos da personalidade é maladaptativo e relativamente inflexível, o que leva a deficiências no funcionamento social, profissional ou em outros objetivos importantes, pois os indivíduos são incapazes de modificar o seu pensamento ou comportamento, mesmo diante de evidências de que a sua abordagem não está funcionando. Ou seja, a pessoa, ela faz a mesma coisa da mesma maneira, embora os resultados sejam ruins. Por exemplo, o famoso dedo podre, né? O que é o famoso dedo podre? Você entra num relacionamento, esse relacionamento termina. Você entra num novo relacionamento, esse relacionamento termina. E aí, sucessivamente. Quando o terapeuta ele vai avaliar o perfil, o padrão de funcionamento da pessoa, ela vê que a pessoa tende a se afiliar a pessoas com um determinado funcionamento. Por exemplo, eu tendo a ser pegajosa, insegura, colocar a minha vida nas mãos da outra pessoa, sufocar essa pessoa. Eu tô falando de um padrão dependente. E aí a pessoa se sente sufocada, ela se sente presa. E aí, eu sou amorosa, eu sou afetiva, eu coloco as decisões na mão dessa pessoa, mas ela queria uma parceira, ela queria alguém para dividir e não para tomar conta. Então, ela sai da relação. Ok, eu fico triste, eu entro num processo de luto, eu sofro, eu choro, logo eu tô num novo relacionamento. Como vai ser esse novo relacionamento? Da mesma maneira. Eu ligo, eu mando mensagens, eu pergunto a opinião, eu sou insegura, eu quero saber se a pessoa não vai me deixar, eu quero saber se a pessoa me ama, eu fico atenta a possíveis situações de rejeição, eu fico ansiosa, angustiada se essa pessoa demora a me ligar, demora a retornar as minhas mensagens. Ou seja, eu, de novo, sufoco o outro. Aí o outro se sente sufocado, preso, termina a relação. E assim sucessivamente. No trabalho, nas relações, da mesma forma. Eu sou muito próxima, eu sou muito exigente, eu acabo esperando muito dos outros e querendo muito que os outros façam coisas por mim. E aí a gente vai vendo esse perfil inflexível, mal adaptativo, que se repete situação a situação e não funciona. Então, não adianta mudar de namorado ou de namorada, porque o padrão ele vai se manter. E a gente vê esse padrão nas relações de amizade, no trabalho, na relação com a família. E uma coisa importante quando a gente trabalha, quando a gente trata transtornos da personalidade, é pensar nesse sistema. Porque, de certa maneira, o sistema acaba se acomodando a esse perfil de funcionamento. E quando a pessoa muda, ela vai gerar... Eu sempre penso, eu gosto muito de trabalhar com imagens mentais. Então eu penso, sabe quando você joga uma pedrinha na água e ela vai gerando aqueles círculos? É mais ou menos da mesma forma. A gente promove uma mudança no indivíduo, isso vai reverberar, isso vai repercutir no ambiente que ela está inserida. Critério E. Os prejuízos no funcionamento da personalidade e a expressão dos traços de personalidade do indivíduo não são mais bem explicados por outro transtorno mental. Critério F. Os prejuízos no funcionamento da personalidade e a expressão dos traços de personalidade do indivíduo não são unicamente atribuíveis aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou a outra condição médica geral. Critério F.
os prejuízos no funcionamento da personalidade e a expressão dos traços de personalidade do indivíduo não são mais bem entendidos como normais para o estágio do desenvolvimento de indivíduo ou para o seu ambiente sociocultural. Ou seja, eu tenho que considerar o momento de vida. Então, se eu pensar num bebê, numa criança ali na primeira infância, na segunda infância, é óbvio que ela é dependente de um adulto. É óbvio que para a sobrevivência dela, ela precisa de alguém que cuide dela em período integral e que forneça a ela as necessidades fisiológicas, emocionais, sociais e etc. Senão ela não sobrevive. Então eu tenho que entender o momento de vida daquela pessoa e os traços de personalidade que ela exibe. E por esse motivo também, esse diagnóstico ele tende a ocorrer lá na vida adulta, onde a gente já tem uma maior estabilidade da vida da pessoa. Mas eu também tenho que pensar no contexto sociocultural no qual ela está inserida. Bom, aí a gente tem o transtorno da personalidade especificado pelo traço. Então agora a gente vai ver mais detalhadamente como que vai diagnosticar esse transtorno da personalidade considerando questões do traço. Critério A: prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade, manifestado por dificuldades em 2 ou mais das seguintes 4 áreas. Em si mesmo, relativo ao self. Identidade. Vivência de si como único, com fronteiras claras entre si mesmo e os outros. Estabilidade da autoestima e precisão da autoavaliação. Capacidade para e habilidade para regular várias experiências emocionais. Então, o DSM ele vai trazer uma tabela para mostrar esses prejuízos dentro dessas áreas que são estabelecidas aqui. Como que eu posso pensar numa identidade saudável, estável? Eu sei quem eu sou? Eu me conheço? Eu sei das minhas potencialidades, das minhas qualidades, das minhas dificuldades, daquilo que eu não consigo fazer. Eu tenho uma autoestima estável, eu consigo ter uma avaliação precisa de tudo que eu sei fazer, de quem eu sou. Eu consigo minimamente lidar, regular com com as minhas experiências emocionais. Então, por exemplo, eu sou professora, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu sou mais ou menos, tem coisas que eu sou péssima. Então, por exemplo, o meu marido, ele pega caixas de papelão e ele faz espada, martelo do Thor, escudo, e eu olho aquilo e eu falo, gente, pra mim o máximo que eu consigo fazer com uma caixa de papelão é pôr a criança dentro e fingir que é um carrinho. É o máximo que eu consigo. Então eu sei que isso é uma habilidade que eu não tenho, é uma habilidade que eu não possuo. Mas eu adoro estudar, eu gosto de ler, eu tenho uma facilidade na compreensão de textos. Então é uma habilidade que eu tenho. Quer dizer, dentro desse contexto de identidade, ok, tudo bem, eu sei que tem algumas coisas que eu faço muito bem, tem algumas coisas que eu não sou tão boa e tem coisas que eu sou péssima. E tá tudo certo. Eu sei que eu vou experimentar tristeza e que a tristeza faz parte da vida. Eu sei que o momento que a gente está vivendo agora gera angústia, gera sofrimento, gera ansiedade, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, como serão os próximos meses, a gente não sabe se nós ou a nossa família vai contrair a doença, vai morrer, vai ficar vivo. Então eu sei que eu vou experimentar neste momento uma série de emoções desagradáveis que fazem parte do contexto. Então esse é o senso de identidade. E eu sei, por exemplo, que uma pessoa próxima a mim pode estar triste
e eu posso me compadecer dessa tristeza, eu posso sentir empatia por essa tristeza, mas que eu posso estar feliz por algo bom que aconteceu comigo recentemente. Então, essa é a questão da identidade. Onde eu termino, onde começa o outro. Nós somos pessoas diferentes, mesmo que sejamos próximas. 2. Autodirecionamento. Busca de objetivos de curto prazo e de vida coerentes e significativos. Utilização de padrões internos de comportamento construtivos e pró-sociais. Capacidade de autorrefletir produtivamente. O que seria isso? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou levando a minha vida? Então, por exemplo, quando eu estava lá na graduação, eu entendi que eu queria ser professora. E aí eu pensei, ok, o que eu preciso para ser professora? Eu preciso fazer um mestrado. Aí eu fiz um mestrado e aí eu consegui uma área, um trabalho na faculdade particular. E aí eu pensei, mas eu queria ser professora de uma universidade pública. O que eu preciso para ser professora de uma universidade pública? Eu preciso de um doutorado, então bora fazer o doutorado. Bom, agora eu preciso prestar um concurso, tem que ver editais de concurso. Agora eu preciso estudar para o concurso. Então, a cada passo, a cada momento, eu ia avaliando onde eu estava, onde eu queria chegar e como eu estava caminhando para alcançar aquele objetivo. E às vezes a gente pode se distanciar desse objetivo, né? Eu encontro alguém, eu me apaixono e aí essa pessoa muda de cidade ou muda de país, eu vou junto, eu não vou, eu abandono a minha meta de ser professora universitária. Então a gente vai, capacidade de autorrefletir produtivamente, a gente vai avaliando em que ponto que eu tô, em que ponto que eu quero chegar. A gente avalia as mudanças de vida, minha vida mudou, eu conheci alguém, eu engravidei, eu tive um filho, como que eu reorganizo as minhas metas, como eu modifico as minhas metas. Então isso é o autodirecionamento, é conseguir elencar os comportamentos que vão se direcionar àquilo que eu quero para minha vida, respeitando o contexto, as pessoas do entorno. Então, por isso que são padrões pró-sociais, porque eu também posso passar por cima dos outros, eu também posso mentir, manipular, enganar, mas aí eu caio num transtorno da personalidade antissocial, narcisista, entende? Então, esse autodirecionamento envolve também a maneira como eu vou equilibrar as minhas metas de vida, os meus objetivos, aquilo que é significativo, aquilo que é importante para mim, os meus valores e o contexto onde eu estou inserida. Interpessoal, empatia, compreensão e apreciação das experiências e motivações das outras pessoas. Eu não estou sozinha no mundo, eu vivo em sociedade. Se eu estiver voltada para mim, para as minhas necessidades apenas, eu não estou conectada com o ambiente no qual eu estou inserida. Tolerância em relação a perspectivas divergentes. E hoje em dia tá difícil, né? A gente conseguir entender o ponto de vista do outro, tolerar o ponto de vista do outro. Entendimento dos efeitos do próprio comportamento sobre os outros. E aí, isso é algo muito difícil. Por exemplo, eu entender que eu posso ter magoado alguém, que eu posso ter machucado alguém e pedir desculpas para essa pessoa. Ou seja, saber que, ok, por mais que não tenha sido por querer, mas que eu posso ter ferido uma pessoa. Então, dentro dessas relações interpessoais, é ter a habilidade de saber que o meu comportamento, que as minhas emoções expressadas vão ter um impacto no ambiente, vão ter um impacto nas pessoas,
me sensibilizar em relação a esse impacto. Se eu adiantar e trouxer um outro conceito, compaixão. Eu vou me mobilizar para fazer alguma coisa para diminuir esse sofrimento do outro. Mas tá, a compaixão ela não tá aqui, né? Ela seria um passo a mais. Mas pensando então na empatia. Quando há ausência de empatia, a gente vai avaliar um problema nos transtornos. Por exemplo, se eu pensar no transtorno da personalidade dependente, eu consigo pensar que eu tô sobrecarregando o outro? Eu consigo pensar que as exigências e demandas que eu estou fazendo para o outro fazem com que ele se sinta sufocado? Se eu pensar no transtorno da personalidade antissocial, em que muitas vezes há ausência da empatia, eu consigo pensar em como eu estou lesando, enganando, manipulando e prejudicando a vida de outras pessoas? 4. Intimidade. Profundidade e duração do vínculo com outras pessoas. Desejo e capacidade de proximidade. Respeito mútuo, refletido no comportamento interpessoal. De novo, nós somos seres sociais. Aline, eu não quero casar, eu não quero ter filho, esse negócio de família é demandante para mim, não quero mexer com isso. Então esse domínio tá fora para mim? Porque você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem amigos. Aline, também não tenho nada disso. Tá bom, mas vamos entender. Trabalho. Você se vincula com alguém, você conversa com alguém, você interage com alguém. Então, o quanto esses vínculos são próximos? Porque o fato de eu ser casada, o fato de eu ter filhos, o fato de eu ser filha, não significa que eu tenho uma relação de intimidade e proximidade com as pessoas. O quanto que eu permito que as pessoas se aproximem e me conheçam. Quais pessoas do meu convívio realmente sabem quem eu sou? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu preciso? O quanto eu falo isso para as pessoas e eu permito que elas me conheçam. Então, o fato de eu ter alguém comigo, dividindo a mesma cama, dividindo o mesmo teto, não significa que eu seja íntima dessas pessoas. Novamente, o isolamento social, ele tem deixado isso muito claro, né? Eu vi reportagens falando que os níveis de divórcio aumentaram. A falta de intimidade está escancarada. Eu estou sob o mesmo teto, mas a gente não compartilha, a gente não tem proximidade, o nosso vínculo ele não é aprofundado. Então isso vai refletir também nos transtornos da personalidade. Critério B. Um ou mais domínios de traços de personalidade patológicos ou facetas específicas de traços dentro dos domínios, considerando todos os domínios a seguir. Então, lembra quando eu mostrei naqueles círculos, né? A gente vai ver os domínios e depois a gente tem a tabela com as facetas. 1. Afetividade negativa versus estabilidade emocional. Experiências frequentes e intensas de altos níveis de uma ampla faixa de emoções negativas. Hoje, dentro do modelo terapêutico, a gente não tem usado tanto essa expressão experiências negativas. A gente tem usado mais a expressão experiências desagradáveis de sentir. Por quê? Porque todas as emoções, elas são importantes, elas têm uma função, elas têm um motivo de estar ali. Então, quando eu uso essa expressão emoção negativa, eu dou um cunho de que eu não deveria sentir. E é muito pelo contrário, é a compreensão de que elas fazem parte da vida. E aí, sentir essa amplitude de experiências, mesmo que essas emoções sejam desagradáveis, é normal. Problema é quando eu não consigo lidar,
quando eu quero evitar essas emoções. Fecha parênteses, tá? Porque eu tô reproduzindo o que tá lá no DSM, mas dentro de um modelo terapêutico a gente tem evitado o uso dessa expressão emoções negativas. Então, voltando, tá? A pessoa, dentro de uma afetividade negativa, ela vai tender a vivenciar e a experimentar mais frequentemente e de uma maneira muito intensa ansiedade, depressão, culpa, vergonha, preocupação, raiva e suas manifestações comportamentais, por exemplo, autoagressão, e interpessoais, por exemplo, dependência. Então, a gente já falou um pouquinho lá no início sobre a afetividade negativa versus a estabilidade emocional, que é a ideia de que eu vou sentir uma miríade de experiências emocionais, porque todas elas fazem parte da vida, mas eu vou conseguir regular essas experiências emocionais fora da patologia. 2. Distanciamento versus extroversão. Evitação de experiência socioemocional, incluindo tanto afastamento das interações interpessoais, variando de interações cotidianas e casuais até amizades e relacionamentos íntimos, quanto experiência e expressão afetivas restritas, particularmente apresentando capacidade limitada de obtenção de prazer. Vamos fazer um parênteses aqui. Aline, eu sou mais introvertida, eu sou mais na minha. Então, às vezes, eu tô numa festa, eu tô numa interação, num grupo de trabalho, da faculdade, e eu tô lá quietinha, eu tô ouvindo, eu ouço o que todo mundo fala, eu acho graça das piadas, às vezes eu não concordo com alguma coisa que alguém falou e fico, putz, mas que coisa, né? Não achei legal isso que a pessoa disse, mas eu não me posiciono. Então, eu tenho um traço patológico da personalidade? Não, vamos pensar nesse contínuo, né? Então, dentro desse critério, há um afastamento, há uma dificuldade nessas relações. A pessoa introvertida, ela pode ter vínculos próximos. Ela pode ter amizades sólidas, ela pode ter relações interpessoais sólidas, mas ela é mais quietinha, ela é mais na dela, ela conversa por WhatsApp, por chamada de vídeo, ela sente falta das pessoas, ela consegue sentir e até dizer para essas pessoas o quanto elas são importantes. Então a gente precisa diferenciar que na patologia esse distanciamento vai ser diferente de uma pessoa introvertida. Antagonismo versus afabilidade. Comportamentos que colocam o indivíduo em discordância com outras pessoas, incluindo um senso exagerado de autoimportância e expectativa concomitante de tratamento especial, bem como uma antipatia insensível em relação aos outros, abrangendo tanto a falta de consciência das necessidades e sentimentos dos outros, quanto a disposição a usá-los a serviço do autoaprimoramento. Então, aqui eu tô voltado para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso. Eu ignoro, eu tenho uma falta de sensibilidade às necessidades do outro. Quando a gente convive com as pessoas, quando essas pessoas são importantes pra gente e fora de um quadro, de um transtorno de personalidade, muitas vezes as relações elas estão assim. Tem hora que eu tô mais carente, mais sensível, mais frágil, e aí eu falo pro outro, nossa, eu tô tão triste, eu tô tão carente, fica aqui comigo, me dá um abraço, né? Tô precisando sentir que alguém se importa comigo. Outras vezes eu tô mais feliz, mais contente, mais animado e eu percebo que as pessoas ao meu redor estão precisando de ajuda, de aconselhamento, de cuidado, de carinho e aí eu vou lá e cuido.
Outras vezes, as nossas relações, elas estão equilibradas. Então, o que eu faço, né? Vamos aproveitar, vamos festar, vamos curtir, né? Tá legal, nós estamos bem. Ou às vezes tá os dois na fossa. Então, talvez a gente precisa de mais gente para ajudar, né? Então, a gente vai ver ali no antagonismo versus afabilidade o quanto eu tô voltado para mim, ignorando os outros, ou o quanto eu tô muito voltado para os outros, ignorando a mim. São essas questões que a gente tem que pensar. Desinibição versus meticulosidade. Orientação para a gratificação imediata, levando ao comportamento impulsivo guiado por pensamentos, sentimentos e estímulos externos atuais, sem levar em consideração o aprendizado passado ou consequências futuras. Ou seja, o quanto eu consigo adiar a gratificação, o quanto eu tenho tolerância à frustração, o quanto que eu consigo esperar, o quanto que eu dou um chilique, né? Eu quero agora, eu quero do meu jeito. O quanto que eu consigo planejar, aguardar, esperar. Então, nos dois extremos eu posso ter um problema. No excesso de meticulosidade, eu penso num transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. No outro extremo, eu penso num transtorno de personalidade antissocial, um transtorno de personalidade histriônica. Psicoticismo versus lucidez. Exibição de uma ampla variedade de comportamentos e cognições estranhos, excêntricos ou incomuns, culturalmente incongruentes, incluindo tanto processo, por exemplo, percepção, dissociação, quanto conteúdo, por exemplo, crenças. Dentro dos transtornos de personalidade, a gente vai ver isso mais forte no transtorno de personalidade esquizotípica, que está ali na fronteira entre os transtornos psicóticos. No DSM-5 ele aparece lá e aparece nos transtornos de personalidade. Essa fronteira tênue, essa linha entre a psicose e a realidade, uma percepção distorcida da realidade, um conteúdo de crenças que não é compartilhado pelo meu grupo sociocultural. Então, são transtornos que vão estar ali nesse limiar, nesse limítrofe entre o psicoticismo e a lucidez. E aí, eu gostaria de sugerir, isso não cabe para a disciplina, mas é uma coleção muito interessante que se chama Jeito de Ser. É uma coleção de livrinhos infantis para explicar para as crianças os traços de personalidade. Então, todas essas áreas que a gente falou, da desinibição, da meticulosidade, da afabilidade, elas são explicadas de uma maneira muito lúdica, muito compreensível para as crianças entenderem os traços de personalidade que, lembra, estão dentro de uma amplitude normal. O problema no transtorno da personalidade é a inflexibilidade, é a rigidez. Então, é a coleção chamada Jeito de Ser, publicada pela editora Sinopsis. As autoras são a Marcela Mansur, da UFMG, e a professora Carmen Beatriz Neufeld, da USP, de Ribeirão Preto. Uma coleção bem bacana para vocês explicarem para as crianças esses traços de personalidade. Bom, aqui a gente tem então aquela tabelinha que eu contei para vocês para entender. Eu tenho pouco ou nenhum prejuízo com o meu perfil de personalidade? Eu tenho algum prejuízo? Eu tenho um prejuízo moderado? Opa! De acordo com o transtorno especificado pelo traço nessa nova proposta do DSM, daqui para cá já se considera a personalidade patológica. Então, se eu olhar aqui, daqui a pouco eu volto para a gente ver uma diferença, tá? Pouco ou nenhum prejuízo, algum prejuízo, ok. Eu estou de acordo com o DSM-5 dentro dos traços, das facetas de personalidade que não trazem, não se configuram num transtorno de personalidade. Se eu já estou daqui para lá,
Já começo a ter problemas, é bom repensar um pouquinho, talvez até buscar alguma ajuda. Prejuízo grave e prejuízo extremo. Então, só a título de curiosidade, eu peço que vocês leiam essa tabela inteira para vendo de que maneira isso vai mudando, né? Mas eu vou pegar os dois extremos. Eu vou pegar um pouco ou nenhum prejuízo e eu vou lá para o outro extremo da tabela para a gente ver como que isso varia. Então, ele vai falar das questões relacionadas a si mesmo e ao self e as questões interpessoais. Então, quando há pouco ou nenhum prejuízo à identidade, a pessoa tem consciência contínua de um self único, mantém fronteiras apropriadas ao papel. Ela tem uma autoestima positiva e consistente e autorregulada, com autoapreciação precisa. É capaz de experimentar e tolerar e regular uma ampla gama de emoções. Então, resumindo, quando ela tem pouco ou nenhum prejuízo quanto à própria identidade, ela sabe quem ela tem uma fronteira precisa entre ela e o outro, ela tem uma boa autoestima. Significa que é irrealista? Não, porque se eu pensar, eu sou boa em tudo, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou fantástica, temos um problema aí, né? Então, ter uma boa autoestima é aquilo que eu já falei antes, é saber que eu sou uma pessoa, que eu vou errar, que eu vou acertar, que eu tenho qualidades, que eu tenho defeitos, que tem coisas que eu sei fazer bem, que tem coisas que eu não sei fazer muito bem, que tem coisas que eu sou uma catástrofe. Então, é saber disso, é aceitar isso e conviver bem com isso. Ok, eu posso querer me aprimorar. Então, por exemplo, eu não sou muito boa em artes manuais. Mas eu acho bacana, eu queria, sei lá, desenvolver melhor isso. Eu quero aprender, por exemplo, a tocar um instrumento musical, beleza? Eu vou saber que eu nunca vou ser um Beethoven, uma grande violonista, mas talvez eu consiga aprender algumas músicas. E ok, tudo bem, né? Então, pouco ou nenhum prejuízo é isso. Experimentar uma amplitude de emoções e conseguir regular. Autodirecionamento. Define, tem que chegar mais perto que a letrinha tá pequena, né? Define e aspira objetivos razoáveis baseado em uma avaliação realista das capacidades pessoais. Utiliza padrões de comportamento apropriados, alcançando satisfação em múltiplas esferas. Consegue refletir sobre e dar um significado construtivo à experiência interna. Então, aquilo que eu falei. Eu tenho metas e objetivos claros, eu trabalho para alcançar esses objetivos, eu consigo redirecionar, eu consigo me adaptar a mudanças no percurso, eu consigo pensar como eu estou me sentindo diante de uma frustração, diante do não alcance de uma meta e me reorganizar em relação a isso. Empatia. É capaz de entender corretamente as experiências e motivações das outras pessoas na maioria das situações. Compreende e leva em consideração as perspectivas das outras pessoas, mesmo que discorde. Está consciente dos efeitos das próprias ações sobre os outros. Então, por exemplo, eu sei que é difícil, né? No mundo que a gente vive hoje, eu compadeço, é difícil, né? Entender como que psicólogos, profissionais da saúde, assistentes sociais votam naquela coisa. É difícil entender, eu não concordo, não faz sentido, não entra na minha cabeça. Vamos tentar entender o porquê? Vamos tentar entender a história de vida da pessoa, as crenças dela, né? Então é difícil entender, é difícil empatizar, mas a gente precisa tentar entender, né? E leva em consideração as perspectivas, mesmo que a gente discorde, a gente respeita.
E eu tô consciente do impacto que eu tenho na vida das pessoas. Eu tô consciente de que eu posso magoar, de que eu posso trazer alegria. Então, isso é uma empatia com pouco ou nenhum prejuízo. Por mais difícil que seja, entender os motivos, discordar da pessoa, eu tento fazer esse exercício de me colocar no lugar dela para entender o ponto de vista dela. Intimidade. Mantém múltiplos relacionamentos satisfatórios e duradouros na vida pessoal e comunitária. Deseja e se envolve em inúmeros relacionamentos afetivos, íntimos e recíprocos. Se esforça pela cooperação e benefício mútuo e responde com flexibilidade a uma variedade de ideias, emoções e comportamento das outras pessoas. Ou seja, no perfil interpessoal, no domínio intimidade, pouco ou nenhum prejuízo significa: eu tenho pessoas próximas, eu permito que a intimidade aconteça, eu permito que essas pessoas me conheçam, que elas saibam quem eu sou, que elas vejam os meus defeitos, que elas vejam as minhas falhas, que elas compartilhem momentos de alegria comigo. Eu tenho um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, eu tenho filhos, esses filhos fazem parte da minha vida. Não, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu não tenho... Tudo bem, mas eu tenho amigos. Eu tenho para quem ligar se eu estiver triste, eu posso desabafar com essa pessoa, eu posso pedir ajuda para essa pessoa. Então, quando eu tenho pouco ou nenhum prejuízo no domínio interpessoal, na ideia da intimidade, eu tenho pessoas próximas que me conhecem verdadeiramente como eu sou. Vamos lá para o outro extremo. Para a gente entender, eu vou ter toda essa possibilidade no meio, mas para vocês conseguirem visualizar os prejuízos quando não há um transtorno de personalidade e quando ele já é grave e traz um prejuízo extremo. Na intimidade, experiência de si mesmo como único e senso de autonomia / domínio das próprias ações estão praticamente ausentes ou organizados em torno da percepção de perseguição externa. As fronteiras com os outros são confusas ou ausentes. Apresenta uma autoimagem fraca ou distorcida, facilmente ameaçada pelas interações com os outros, distorções significativas e confusão em torno da autoapreciação. Emoções não congruentes com o contexto ou a experiência interna. Ódio e agressão podem ser os afetos dominantes, embora possam ser rejeitados e atribuídos aos outros. Então, quando eu tenho um prejuízo extremo da identidade, se alguém fala: nossa, que desenho feio, você coloriu muito mal esse desenho. Nossa, eu sou péssima, eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço é uma droga, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita como eu sou. Eu sinto raiva das pessoas, as pessoas sentem ódio de mim, eu sou uma pessoa odiável. A questão aqui é que a minha identidade ela não está clara. A minha percepção de identidade, ela depende da percepção que eu tenho, do que os outros veem sobre mim, do que os outros expressam em relação a mim. Numa identidade preservada, eu vou dizer: de fato, eu não sou muito boa com desenho, com artes plásticas, mas sabe, eu quero um hobby diferente, eu tô com tempo, eu quero distrair minha cabeça, eu quero fazer algo leve, eu tentei pensar isso. Mas tudo bem não colorir bem, entende? Então, a minha identidade não vai ser afetada por um comentário
comentário negativo, né? Então a gente vê tanto nos artistas hoje, nas pessoas que estão expostas na mídia, aqueles comentários ofensivos. Você é uma bruxa, você é horrenda, você não devia fazer isso. As pessoas erram, né? Eu falo, putz, eu sou um monstro mesmo, eu sou horrível mesmo. Não, eu falei algo que não foi bacana. Eu tive um comentário preconceituoso, eu tive uma ação que eu não pensei, que de fato não foi bacana. Mas isso não reflete a pessoa que eu sou. Isso reflete um erro, um momento da minha vida. Me desculpa, eu sinto muito se eu te feri, se eu te magoei, se eu fiz uma colocação inadequada, né? Eu concordo, não foi bacana, mas isso não reflete a pessoa que eu sou. Então percebe a diferença na identidade quando eu não tenho um transtorno da personalidade e quando eu tenho um transtorno da personalidade, especialmente se esse prejuízo é grave, a minha identidade ela vai ser pautada no ambiente externo. Eu não tenho uma clareza de quem eu sou. Eu não tenho uma clareza de onde eu termino e de onde começam os outros. E aí muitas vezes a pessoa está despejando uma frustração dela em mim. E daí eu pego e tomo aquilo para mim. Autodirecionamento apresenta diferenciação pobre entre pensamentos e ações. Portanto, a capacidade de definição dos objetivos está gravemente comprometida com objetivos irrealistas e incoerentes. Os padrões internos para o comportamento estão praticamente ausentes. A satisfação genuína é praticamente inconcebível. É profundamente incapaz de refletir construtivamente sobre a própria experiência. As motivações pessoais podem não ser reconhecidas ou são experimentadas como externas a si mesmo. O que isso significa num prejuízo extremo do autodirecionamento? O que eu quero para a minha vida? Então, por exemplo, a minha família, não é o caso, tá? Quem dera fosse, mas não é. A minha família é rica, tem muitas empresas e há uma expectativa de que eu assuma o controle dessas empresas. Então, vai lá fazer uma faculdade de administração para você tomar conta desse patrimônio que eu vou deixar para você, que é seu. Cara, eu não quero, eu queria ser florista, eu queria vender flores, eu queria cultivar flores, esse é o meu sonho, é isso que eu gosto. Bom, mas eu tenho o jardim da minha casa que eu cuido bem, e aí eu vou lá fazer a faculdade de administração, e aí eu vou lá trabalhar com o meu cuidador, com a minha família, mas eu tô infeliz. Eu não sei que eu gosto de flor, que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Então eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu quero levar a minha vida, né? Então a pessoa não consegue refletir sobre as experiências. Eu tô infeliz, não é o que eu quero, né? Eu me lembrei agora de um filme muito bacaninha. Aparentemente ele é um filme light, mas psicólogo não assiste filme light, né? A gente sempre fica procurando questões psicológicas internas. Então, eu chorei, porque eu sou chorona mesmo, mas é um filme muito bonitinho, muito fofo, e que eu me lembrei dele agora nesse autodirecionamento, que é o estagiário, né? Então, ela não tem esse prejuízo extremo, mas quando ela apresenta um prejuízo nessa parte do autodirecionamento ao longo do filme, e lembra que eu sempre dou spoiler dos filmes, né? A moça, ela tem uma empresa nova e a empresa bomba e cresce numa propensão muito rápida e ela não tá conseguindo dar conta, porque óbvio, ela é uma só e ela tem uma filha, ela tem um marido. E aí dizem para ela, os investidores da empresa dela dizem para ela que ela tem que contratar uma pessoa, um céu, para ajudá-la a gerir a empresa, né? E aí ela fala: mas se eu contratar alguém, essa pessoa vai mandar em mim, mas a empresa é minha, eu quero as coisas do meu jeito, eu tô feliz, eu tô satisfeita com a empresa como ela tá. E aí vai se desenrolando o filme
até que, eu não vou dar tantos spoilers assim, aí ela entende que não, eu não preciso de um céu. Eu consigo manejar a minha empresa, eu consigo manejar o meu casamento, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, sem precisar que alguém diga o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, né? Então, aqui, nesse prejuízo extremo, a pessoa ela tem esse prejuízo no autodirecionamento. Interpessoal, empatia. Tem incapacidade acentuada de considerar e compreender experiência e motivação dos outros. Então, há uma incapacidade de se colocar no lugar do outro e entender por que ela age assim. Mesmo que eu não concorde, né? Por que ela se mantém num relacionamento abusivo? Tá óbvio, é claro que isso faz mal para ela. Por que ela continua ali? Eu entendo por que para ela é tão difícil. Eu entendo por que para ela sair disso é tão complicado. E aí, quando a gente tem ausência de empatia, a gente machuca o outro. Porque a gente quer impor o nosso pensamento, a nossa visão de mundo, a nossa solução de problemas para o outro, sem considerar a trajetória de vida que levou aquela pessoa até ali, que colocou ela naquele relacionamento, que mantém ela naquele relacionamento. A atenção às perspectivas dos outros está praticamente ausente. A atenção é hipervigilante, focada na satisfação da necessidade e na evitação de dano. As interações sociais podem ser confusas e desorientadas. Então, nesse prejuízo em relação à empatia, eu vou pensar na satisfação pessoal. Eu não consigo fazer algo de maneira altruísta. Eu não consigo ter uma ação voltada para o bem-estar do outro, sem ganhar nada com isso. Se eu faço algo pelo outro, é porque eu tô querendo algo em troca. Então, nesse prejuízo extremo, a gente vê essa dificuldade, essa carência ou até mesmo essa ausência de empatia. E a intimidade. Desejo de associar-se está limitado devido ao profundo desinteresse ou à expectativa de ser prejudicado. Ou seja, eu não quero intimidade com ninguém. Por quê? Porque eu não tô afim, né? A gente vê isso na personalidade esquizoide, não quero. As interações são insatisfatórias, não agregam, não me trazem nada. Para que eu vou interagir com as pessoas? Porque eu vou ter intimidade com elas? Ou eu tenho tanto medo de ser prejudicado, de ser machucado, que eu acabo evitando. A gente vê isso na personalidade evitativa, na personalidade paranoide. Eu tenho tanto medo de ser machucado que eu fico ali, observando para ver se a pessoa vai me machucar. O envolvimento com os outros é distanciado, desorganizado ou consistentemente negativo. As relações são vistas quase exclusivamente em termos de sua capacidade de proporcionar conforto ou infligir dor e sofrimento, né? Tem um depoimento de um rapaz naquele documentário Humanos que ele fala muito isso, né? Ele foi assaltar uma mulher que estava com a filha e ele acaba matando essa mulher e a criança. E depois ele vai encontrar a mãe e a avó, né, dessas que ele matou. E ela mostra uma compaixão, uma amorosidade, e ele diz que ela ensinou para ele o que é o amor, né? E aí ele fala que até então ele tinha aprendido que amor é o quanto de dor alguém pode suportar numa relação. Então aqui no domínio intimidade, essa questão das relações, o quanto eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar estando com essa pessoa? O quanto que essa pessoa pode aguentar estando do meu lado? O comportamento social interpessoal não é recíproco. Em vez disso, busca a satisfação das necessidades básicas ou escapar da dor.
Então, nas relações sociais e de intimidade, há uma reciprocidade. Aqui há uma ausência de reciprocidade. Eu uso as pessoas como objeto, eu uso as pessoas para satisfazer as minhas necessidades. Bom, então a gente viu nessa tabela, só voltando um pouquinho, né? Que esse é o primeiro elemento. Vamos voltar lá só um pouquinho para vocês entenderem melhor o que eu queria dizer, né? Critério A, prejuízo moderado ou grave. Então, esse pedacinho aqui, ó, critério A, prejuízo moderado ou grave, trazendo essas áreas, identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade, para entender se há esse prejuízo moderado ou grave. Para preencher o critério A, eu tenho que vir nessa tabela aqui. Então, veja que ela considera as 4 áreas e ela vai dando exemplos para eu entender se há um prejuízo moderado ou grave. Lembrando que aqui, pouco prejuízo ou nenhum prejuízo e algum prejuízo não se configura num transtorno de personalidade. Se a pessoa se encaixar aqui, eu não preencho o critério A para transtorno de personalidade especificado pelo traço, tá bom? Aí vamos voltar lá para vocês entenderem melhor. No critério B, um ou mais domínios de traços da personalidade patológicos ou facetas. Aí, para compreender o critério B, eu vou nessa tabela que está aqui. Ó, que linda, né? Tabela 3, definições dos domínios e facetas dos traços do transtorno da personalidade do DSM-5. Então, aqui eu tenho os domínios com as respectivas facetas. Então, só para ilustrar, dentro da afetividade negativa versus estabilidade emocional, eu vou falar, por exemplo, da hostilidade. Sentimentos persistentes ou frequentes de raiva ou irritabilidade em resposta a desprezo e insultos mínimos, comportamento maldoso, grosseiro ou vingativo, tá? Então, a gente viu ali, dentro do domínio afetividade negativa, a faceta hostilidade. Vamos falar de uma outra faceta aqui, para vocês terem uma clareza, mas vamos lembrar? Olha toda a tabela e quando a gente tiver o último estudo de caso que vai se referir aos transtornos de personalidade, vocês vão ter que consultar item por item dessa tabela para poder identificar todas as facetas prejudicadas. Então, labilidade emocional, instabilidade das experiências emocionais e do humor. As emoções são despertadas facilmente, são intensas e ou desproporcionais em relação aos fatos e às circunstâncias. Então, a gente vai ver, por exemplo, esse prejuízo lá no transtorno de personalidade borderline, tá? Vamos ver, então, outro domínio, distanciamento versus extroversão. Por exemplo, evitação da intimidade, evitação de relacionamentos íntimos ou amorosos, vínculos interpessoais e relacionamentos sexuais íntimos. A gente vai ver isso, por exemplo, na personalidade esquizoide. Desconfiança, expectativa de e sensibilidade a sinais de más intenções ou danos interpessoal, dúvidas quanto à lealdade e à fidelidade dos outros, sentimento de ser maltratado, usado e ou perseguido pelos outros. Então, a gente vai ver aqui na desconfiança, a desconfiança no transtorno de personalidade paranoide, por exemplo. Então, quando a gente for ver o transtorno de personalidade especificado pelo traço, os próprios critérios do transtorno vai apresentar as facetas dentro dos domínios que representam melhor aquele transtorno. Porém, eu posso ter
outras facetas que vão compor o diagnóstico daquele indivíduo. Por isso que é importante você estudar essa tabela, você conhecer essa tabela, porque além dos traços, das facetas típicas daquele transtorno de personalidade, aquela pessoa, aquele paciente pode ter outros traços patológicos que vão configurar a personalidade dela. Antagonismo versus afabilidade. Então, por exemplo, manipulação, uso de subterfúgios para influenciar ou controlar os outros, uso de sedução, charme, loquacidade ou comportamento insinuante para atingir os seus fins. A gente pode observar a manipulação no transtorno de personalidade antissocial, por exemplo. Grandiosidade, acreditar que é superior aos outros e merece tratamento especial. Egocentrismo, sentimentos de ter direitos, condescendência em relação aos outros. A gente vai ver, por exemplo, a grandiosidade no transtorno de personalidade narcisista. Desinibição versus meticulosidade. Vamos ver aqui, por exemplo, perfeccionismo rígido, insistência rígida em que tudo seja impecável, perfeito e sem erros ou faltas, incluindo o próprio desempenho e o dos outros. Sacrifício de oportunidades para assegurar a correção em todos os detalhes. Crença de que existe apenas uma maneira certa de fazer as coisas, dificuldade de mudar de ideia e ou ponto de vista, preocupação com detalhes, organização e ordem. Perfeccionismo rígido, a gente vai ver lá no transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Agora vamos ver o outro extremo do perfeccionismo rígido, que seria a irresponsabilidade, dentro do mesmo domínio de desinibição versus meticulosidade. Negligência com ou falha em honrar obrigações financeiras e outras obrigações ou compromissos. Falta de respeito por e falta de cumprimento de combinações e promessas. Negligência com a propriedade dos outros. Então, eu vou ver essa faceta, por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial. Psicoticismo versus lucidez. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Excentricidade, comportamento, aparência e ou discurso estranho, incomum ou bizarro, ter pensamentos estranhos e imprevisíveis, dizer coisas incomuns ou inapropriadas. A gente vai ver essa faceta lá no transtorno de personalidade esquizotípica, né? Então, o que a gente aprende, o que a gente vê com essa tabela aqui? Primeiro, cada transtorno de personalidade que possui os critérios especificados pelo traço vai conter as facetas específicas que compõem aquele transtorno. Então, por exemplo, o transtorno de personalidade esquizotípica, ela vai ter os critérios específicos para ela, mas ela pode ter outras facetas com prejuízo. Então, eu vou precisar recorrer a essa tabela, mesmo que eu tenha ido lá no diagnóstico especificado pelo traço, porque a pessoa pode apresentar outros prejuízos na personalidade dela. Então, pelo que a gente viu, né, eu vejo esse diagnóstico especificado pelo traço, que considera uma questão dimensional muito mais rica, muito mais específica do que o modelo categorial. No entanto, ele é colocado lá na seção 3 do DSM-5 porque ele requer estudos adicionais. Por que me atrai também? Porque é baseado no modelo de explicação da personalidade amplamente aceito. E a gente consegue, com isso, fazer um diagnóstico muito mais personalizado do indivíduo. Claro que, por exemplo, eu trabalho muito com a terapia do esquema. Então, a gente vai ter
as relações entre os esquemas iniciais desadaptativos, que a gente consegue fazer claramente essa inter-relação com os transtornos de personalidade. Então, o próprio Jung, ele vai falar muito mais de uma avaliação dos esquemas do que de uma avaliação categórica de transtornos de personalidade. Mas eu vejo que esse tipo de avaliação aqui casa muito melhor com essa ideia de uma avaliação mais abrangente da personalidade do que aquela teoria do DSM que a gente estava acostumado ou que a gente já via antes. As categorias dos transtornos da personalidade podem ser aplicadas em crianças ou adolescentes naqueles casos relativamente raros em que os traços mal adaptativos e particulares da personalidade do indivíduo parecem ser difusos, persistentes e pouco prováveis de serem limitados a um determinado estágio do desenvolvimento ou a outro transtorno mental específico. Então é aquilo que eu falei. Aline, eu posso fazer um diagnóstico de transtorno da personalidade em criança ou adolescente? Até pode, né? Até pode. Então, quando ele fala, é raro, né? Mas em que esses traços são mal adaptativos, persistentes e provavelmente vão se manter estáveis. Na minha prática clínica, eu já fiz ou eu faria? Eu guardo no meu coraçãozinho. Muitas vezes, né, a gente faz o diagnóstico e a devolutiva ou não para o paciente, a psicoeducação ou não, você tem um transtorno da personalidade X, né? Muitas vezes eu trabalhava mais com os critérios, olha, eu observei isso, isso e isso, falando dos esquemas ou falando dos critérios, dos sintomas e não necessariamente com o nome do transtorno. Então eu diria assim, identificou um transtorno de personalidade passível de diagnóstico em criança e adolescente? Considera isso, trabalha isso, mas dar esse diagnóstico há uma necessidade? Então a gente tem que avaliar, né, os prós e os contras. O que o DSM vai dizer é que sim, há a possibilidade de se fazer esse diagnóstico, a gente vai ver uma exceção aqui embaixo, mas tem que avaliar com muita cautela, porque essa criança, esse adolescente ainda está em fase de desenvolvimento e muitas coisas podem acontecer ali na vida dela que podem mudar o curso dos critérios que ela está desenvolvendo. Para que um transtorno da personalidade seja diagnosticado em um indivíduo com menos de 18 anos de idade, as características precisam ter estado presentes por pelo menos um ano, com exceção do transtorno de personalidade antissocial, que não pode ser diagnosticado antes dos 18 anos. Nesse caso, o correspondente dele vai ser o transtorno da conduta, ok? Bom, dentro desse modelo categórico do DSM-4, a gente vai ter a divisão dos transtornos da personalidade por grupos, ok? Então, o grupo A, ele corresponde ao grupo excêntrico, esquisito, isso dentro de uma definição do DSM, e ele engloba 3 tipos de transtorno: personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica, sendo que apenas desses 3, apenas a personalidade esquizotípica vai ter o transtorno especificado pelo traço com critérios específicos. O paranoide e o esquizoide só tem os critérios diagnósticos dentro do modelo categorial, lá na seção 3, que fala dos critérios diagnosticados pelo traço, eles não têm critérios específicos, embora a gente viu lá no exemplo que eles têm facetas que vão corresponder a eles também, claro, ok? O grupo B, ele corresponderia ao grupo dramático, emotivo ou errático e engloba 4 transtornos: personalidade histriônica, borderline, narcisista e antissocial. Desses 4, apenas a personalidade histriônica não tem o diagnóstico especificado pelo traço, embora a gente tenha visto traços que corresponderiam a esse transtorno. Mas a personalidade borderline, narcisista e antissocial
tem os critérios específicos relacionados ao traço. E finalmente, o grupo C, o cluster C, corresponde ao grupo ansioso e medroso e englobaria 3 transtornos: a personalidade obsessivo-compulsiva, a personalidade evitativa e a personalidade dependente, sendo que a personalidade dependente não teria o correspondente especificado pelo traço, os critérios seriam somente dentro da categoria, dentro do diagnóstico categorial do DSM-4, ok? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver cada transtorno de personalidade individualmente e aqueles que têm o diagnóstico tanto pelo traço quanto do modelo categorial, a gente vai ver as duas possibilidades de